Vou ficar quieto não, cara. Vou ficar quieto não. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, beleza? O Sérgio viesse cumprir o contrato dele, Vou ficar quieto não. que previa que ele fizesse 3 programas por semana. Em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó. Ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Se um mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, primeiro erro aí. Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas... Combinado com o Flow, sempre foi fazer um programa por semana. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Segunda coisa que ele fala, que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação de Sacani. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E está aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó, entendeu? E de fazer novos programas na grade ali, enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim. Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tanto, até falei para ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar logo. Então, assim, boa parte daquilo lá que ele falou lá, cara, não procede, e eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui, acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por semana, eram 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou combinado, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Toda vez que eu estava em Brasília, programas de altíssima audiência, fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo, fizemos programa com Einstein. A gente fazia programa fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos programa com Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu estava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Para quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. A mensagem que ele acabou de... Ó, que ele tinha me mandado na época, tá? Então, assim, não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. E tem uma coisa também coisa que ele fala ali agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas, e outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá? Não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que estava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto, cara. E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília,
todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento para isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou para descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, ó, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer de novo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Não, aí eles não quiseram que eu fizesse de novo, tal, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio lá, daquela casa que a gente ficou, mas o resto não. Então tá aqui, cara, eu tenho tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E então, assim, não é que ele veio com um monte de projeto aqui, eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu, tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele falou, pô, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, eu tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem também, não tem problema não. Então, tem isso aí também, né, que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas, pô, eu queria ir no Vilela, cara, entendeu? Porque eu vou muito no Vilela, tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem mais foi no Vilela? Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque tá indo toda semana. Mas pega antes pra você ver. Tem lá, ué, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Aí ele falou, não, no Vilela pode. Entendeu? E você, Igor, vou ir nos podcasts? Mas, ó, sobre isso aí, o que eu falei pra ele é o seguinte, cara, se rolar esses projetos mesmo, de ter editoria de ciência no Flow e tal, cara, eu não vou, entendeu? Tô com você. Isso eu sempre falei pra ele.